Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante sobre psicanálise. Sim, um artigo da Cielo discutindo se é ciência, né? E também trechos do Lacan, do Seminário 11. Isso, e um texto sobre ética na prática psicanalítica. Exato. A ideia é a gente investigar um pouco esses textos, extrair os pontos principais. Ver porque rola essa discussão de ciência ou não, né? E também alguns conceitos-chave do Lacan. E como a ética entra nisso tudo, que é fundamental. Perfeito. Vamos começar então por essa questão mais, talvez, batida. Psicanálise é ciência. O artigo da Cielo já tem aquele título, né? A psicanálise não é uma ciência, mas quem se importa? É provocador. Sim, ele admite que, olhando pelos critérios assim mais tradicionais de ciência, a psicanálise teria seus problemas. O método, o objeto de estudo são difíceis de encaixar naquele modelo mais, digamos, positivista. Mas ele pondera uma coisa importante. A ciência, essa com C maiúsculo, não avançou tanto assim para entender fenômenos psíquicos mais profundos. E não dá para negar que eles existem, né? Então, o artigo sugere que a psicanálise, mesmo sem esse selo científico total, foi quem mais se aproximou disso. E que talvez nem o Freud hoje em dia se importasse tanto com esse rótulo de ciência. É um bom ponto. É um terreno complexo, sem dúvida. E aí entra Lacan, né? Que parece mergulhar justamente nessa complexidade. O Seminário 11, ele traz conceitos que viraram base. Sim, ele retoma o inconsciente freudiano, mas sempre lembrando da origem, né? Que foram as histéricas que ensinaram Freud. E ele explora muito o desejo. Não como algo só nosso, subjetivo. Mas ligado ao tal do objeto A, que não é bem um objeto que a gente deseja, né? É mais sutil. Exato. É mais a causa de desejo, entende? Aquele motor, aquela falta que nos move. Não é a coisa em si. Entendi. É o que nos faz buscar, mas nunca se alcança totalmente. Daí também vem aquela ideia do desejo do ser humano ser o desejo do outro. Essa dependência fundamental do outro na constituição do nosso desejo. É bem forte isso em Lacan. Escapam tem a distinção que ele faz entre o olho e o olhar, que é bem enigmática. Ele usa até aquele quadro do Holbein, Os Embaixadores, para explicar. O olhar para Lacan não é só ver. Certo. Ele se torna o objeto A nesse campo da visão, o campo escópico. Tem a ver com a pulsão. A pulsão escópica, Isso. Naquele quadro tem o crânio deformado, a anamorfose. que só dá para ver direito de um ângulo específico. Exato. Lacan diz que aquilo revela o nosso nada, a finitude, e captura o nosso olhar. A pintura vira um Dompte-Regar, um doma-olhar. Como se a arte nos fizesse confrontar algo que a visão comum não pega, e a gente tivesse que depor o olhar usual. É por aí. É como se o olhar, nesse sentido, fosse algo que nos olha de volta, que nos escapa e nos forma. Isso conecta com outra ideia dele que você mencionou, o encontro faltoso com o real. Ele usa aquele sonho do Freud. Ah, sim. Pai, não vês que estou queimando. Um sonho que, mesmo realizando um desejo, o pai quer o filho vivo. Acaba apontando para a realidade trágica do incêndio, para o despertar que veio tarde. Exatamente. O encontro com o real é sempre assim, meio atrasado, marcado por uma falta, nunca é completo. E toda essa complexidade do sujeito lacaniano. Como ele reinterpreta aquela frase do Freud, Wo es war, soll ich werden. Ah, essa é clássica. Ele critica a tradução comum, tipo, o eu deve desalojar o isso. Que dá a ideia de um ego forte dominando os impulsos, né? Pois é, mas Lacan diz que não é isso. O ixo, o eu ali, é o sujeito que deve surgir, advir onde estava o isso. Onde estava o inconsciente, o sonho, o sintoma. O sujeito tem que aparecer naquilo, não por cima daquilo. Exato. É uma mudança de perspectiva enorme sobre o que significa se tornar sujeito. Não é dominar, é encontrar seu lugar na estrutura do inconsciente. E pensar nesse sujeito tão complexo, atravessado pelo desejo, pelo olhar, pela linguagem, nos leva direto para a ética da psicanálise. Sim, o outro artigo fala disso. Menciona que Freud, lá atrás, já via a busca pela verdade do inconsciente do paciente como um princípio ético. Mas não é só um código de regras, né? O texto sugere que é algo mais fundamental. Ligado à condição humana mesmo, na base de toda a relação. E tem um ponto interessante sobre responsabilidade social, citando um tal de Charles Beckland. Ah, sim. O que ele diz? Que apesar de toda a tecnologia e aceleração, existem tempos humanos
que a gente não pode atropelar. O tempo de criar os filhos, de aprender. O tempo de elaborar o sofrimento, o luto. Exatamente. E a psicanálise teria um papel aí de lembrar a sociedade da importância desse tempo psíquico, dessa elaboração, uma ética que tem essa dimensão social. Faz muito sentido. Então, olha o caminho que fizemos. Da questão da ciência, Uhum. passando pela visão complexa do sujeito em Lacan, com o desejo, o olhar, o objeto A, até chegar numa ética que é sobre a escuta da singularidade e o respeito a esse tempo interno de cada um. É isso. Se é ciência ou não, a discussão continua. Mas o que a psicanálise oferece, especialmente com Lacan, é uma forma muito particular de pensar o sujeito, né? Que nos confronta com o inconsciente, com a centralidade desse desejo que sempre escapa. E com uma ética que não é só seguir regras, mas se responsabilizar pela escuta da verdade do outro, por mais difícil que seja, e respeitar o tempo disso. Fica a pergunta, né? No mundo tão rápido, tão focado no que é visível e imediato, Exato. qual o lugar para uma abordagem que valoriza o não dito, o desejo que se esconde e o tempo lento da elaboração psíquica? Talvez aí esteja a maior relevância dela hoje, né? Pensar sobre isso.